Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos ao SEAG, o pessoal que está nos assistindo no Facebook, ao vivo e depois no Instagram e no YouTube também. Temos as pregações gravadas. Hoje nós vamos fazer uma reflexão num tema chamado Pedir, Buscai e Achareis. A gente tem, para falar sobre esse assunto, diversas coisas. Né? A gente tem um tempo muito restrito, eu vou procurar ser o mais atual possível. Né? Vou comentar sobre como funciona o nosso tratamento espiritual, nossa assistência, consta do passe de limpeza, que vocês fazem aqui na câmara, acima. Depois tem a preleção para fazer com que a pessoa se imbuia, né, do tema. E depois tem a preleção pelo grupo mediúnico. Né? Nós temos alguns avisos para passar para vocês sobre a evangelização infantil. Ela funciona aos sábados, a partir das 9h30 da manhã e vai até as 10h20, por enquanto. Né? E depois, agora, em fevereiro, a partir do dia 6, vai começar o 40º curso básico dos aprendizes do Evangelho. Toda quinta-feira, às 20h30, presencialmente só. Tá? Curso básico? Curso básico. Às quintas. Dos aprendizes do Evangelho, às quintas-feiras, às 20h30, aqui no SEAC. Tá? Bom, vamos pedir para todos que fechem os olhinhos um pouquinho, se relaxem, soltem os braços, fiquem em uma posição de relaxamento na cadeira e vamos tentar nos serenar para a preleção. Eu sempre peço para o pessoal fazer algumas vezes uns exercícios de respiração. Inspira lentamente, segura um pouquinho, respira lentamente, mais uma vez, inspira, segura um pouquinho, respira, e a última vez, inspira, segura um pouquinho e expira. Então, com muita alegria, cumprimentamos o nosso anjo da guarda, que é o nosso mentor espiritual, que nos ajuda nas nossas tarefas de ideal maior, que nos dá a oportunidade de realizarmos esta preleção com vocês. Cumprimentamos Maria de Magdala, ela e seus exemplos de reforma íntima. Com isso, elevando ainda mais a nossa espiritualidade, chegamos a Maria de Nazaré, que nos cobre de bênçãos, e nos eleva até o nosso Mestre Jesus, e a Ele agradecemos pelo seu Evangelho de luz e todos os seus ensinamentos. E elevando ainda mais os nossos pensamentos, chegamos até Deus, nosso Pai Criador, e agradecemos por tudo que temos, principalmente pelo que somos, e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim vamos por iniciar a nossa preleção de hoje. Bom, o tema é buscai e achareis. Então, é importante que fique sempre muito bem claro, a gente sempre fala isso nas preleções, que
não adianta a gente buscar nada do lado de fora da gente, né? Isso não é o Espiritismo, né? Apesar de o Espiritismo isso aí está bem enraizado, né? O Espiritismo não tem adoração por ídolos, a gente não tem rituais, né? E respeitando as outras doutrinas e crenças, religiões que tem, né? Então, a coisa mais importante para a gente, voltando sempre na mesma situação, quando a gente vem aqui tomar um passe, não adianta vir aqui tomar um passe, pensar no boleto que ficou para pagar depois que sair aqui do centro espírita, que você brigou com o vizinho porque ele virou um jeito estranho para você, né? Então, é uma prática diária. Será que tem como falar prática horária, né? De hora em hora, né? Ou até uma prática que não se cansa, né? Essa prática de a gente buscar essa conexão dentro da gente faz com que a gente se atenha ao nosso ser, o que a gente é para a gente mesmo, né? Na elevação a gente falou, né? Agradecer tudo que temos e principalmente aquilo que somos. Na verdade, dentro da minha ótica, né? Nada especial, mas eu acho que se as pessoas, é o que eu tenho certeza para mim, né? Se elas focarem a vida delas para dentro, a gente consegue ser mais pleno, mais completo, e a gente, a cada novo impulso, né? Input, né? Uma sensação que a gente vê no exterior, a gente fica mais forte, a gente consegue logo em seguida, um pouquinho depois, ter mais força, mais fé para superar os desafios. Porque eu também já tive 5 anos de idade, 15, 20, 50, 63, né? E hoje eu tenho 64, e eu garanto para você o seguinte: quando eu tinha 40 anos, ou 35, eu não fazia ideia do que seria a vida com meus 64. E isso aí não é para mim, né? Eu posso ter algum problema com isso aqui. A cada dia que passa, você, como um ser único, nós temos aí quase mais de 8 bilhões de seres na Terra, vivos, cada um fala de um jeito, se veste de um jeito, tem amigos, mora em certo lugar, quer dizer, a gente não vai encontrar, eu garanto para vocês, uma pessoa igual a gente. Pode ser parecida com você fisicamente, mas não como pessoa, né? Então, quando eu procuro alguma coisa, existe um conceito do Espiritismo e de muitos outros, inclusive testes científicos, né? Que a gente, quando a gente procura alguma coisa, a gente tem que procurar primeiramente dentro da gente. Existe um consenso, né? De que Deus, o universo, vamos falar de Jesus também, eu, né? O cachorrinho, a plantinha, a pedrinha, a aguinha do oceano, fazemos parte do universo, né? A mesma tonada, né? A mesma canção. Então, eu garanto para vocês, eu nunca achei Deus fora de mim. Você pode estar interessado em se conhecer, buscar uma religião, tem rito ou não tem rito, procurar se desenvolver, mas você vai buscar sempre a resposta e você vai encontrar essa resposta dentro de você. Porque aquilo que serve para mim não serve para você, né? Então, eu durante minha vida, nos últimos 20 anos, talvez 25 anos, eu procurei me desenvolver nessa área de autoconhecimento, tenho estudado muito programação neurolinguística, e a PNL parece um resumo do Espiritismo. É impressionante porque eles falam coisas óbvias para mim hoje, né? Então, tipo assim, existe uma verdade universal. Kardec, né? Verdade universal. E lá também fala a mesma coisa.
coisa, é uma verdade única. E depois tem a minha interpretação da verdade, que é diferente da sua, senão a gente não estaria falando desse jeito, não seria uma interpretação. Então, a partir disso, isso não é o César que falou, eu não fiz um vídeo do TikTok para falar isso para vocês. É uma questão de constatação. Na hora que você entender isso, você começa a ver uma pessoa que é diferente de você, e você vai entender o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, é entender como essa pessoa é, e dentro de mim buscar uma forma de superar minhas diferenças, as minhas contradições, preconceitos e tal, e entender essa pessoa. Não existe outra forma, porque senão eu vou falar assim, nossa, que tênis feio que é o seu César, preto, com listinha branca, né? Então, tipo assim, eu hoje, não fazia isso aí 20 anos atrás, né? Eu hoje, quando alguém me fala alguma coisa, né, eu penso sempre assim, não vou falar, né, perdoar o Senhor, eles não sabem o que dizem, né? Mas, porque eu não tenho esse status, né? Mas eu falo assim, essas pessoas, elas não têm esse entendimento que eu tenho. Então, na hora que nós, todos aqui, buscamos o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, a interpretação exata da vida, não é porque... eu vou falar um negócio para vocês que eu achei interessante. Tem um escritor americano chamado Mark Twain. Eu vou falar para você que deve ser espírita também, porque não pode ser, né? O William Shakespeare. Então, o escritor mais espírita que o William Shakespeare, né? Mas dentro do meu conhecimento. Então, o que acontece? Esse Mark Twain chega e fala: tem 2 dias importantes na sua vida. Um dia que você nasce, cheguei, né? E outro dia é quando você descobre o que você está fazendo aqui. Se você tiver essas 2 referências, você vai sempre ter. Na hora que você descobrir o que você está fazendo aqui, você vai começar a agir de uma forma que você, a cada dia que passa, você justifique mais e mais a sua existência, mais e mais a necessidade de você se conhecer, fazer o bem para os outros. Caridade não é pegar de uma banda de R$1 e dar para o cara que tem na rua. Você pode ajudar o cara e você pode não estar ajudando. Eu vou falar cada pessoa, né? E você pode não estar ajudando. Caridade é você pegar uma pessoa que caiu no chão, ajudar a levantar, você fazer o bem para quem você não conhece, mas o bem não é dar esmola. Você tem condição, mora numa casa, quando tem uma pessoa que você precisa de dinheiro, ou se não quer varrer o chão, eu te dou R$10, sei lá, qualquer coisa que você pratique a sua existência. Isso é para a gente falar desde o começo, eu falando sobre buscar e achareis. Eu vou falar para mim mesmo e vocês vão estar ouvindo, né? Não é nenhuma repreensão. Vocês não vão achar nada se primeiro vocês não tiverem dentro de vocês uma consciência do que vocês são para vocês mesmos. Vocês não vão achar nada. Você pode sair daqui, quem é de igreja, de culto, vai para uma igreja presbiteriana, católica, seja o que for. Vai lá, aí que a hora do padre vai rezar 90 Ave Marias. Você pode rezar 90 milhões de Ave Marias. Se você não estiver focada para você mesma, não vai te adiantar em nada. Porque se eu, aqui no Centro Espírita, transmitir essas informações para vocês, se vocês entenderem que eu buscando esse meu conhecimento, essa minha nutrição interior, eu vou conseguir muito mais coisas do que eu vim aqui. Eu venho aqui te dou um passe, irmã, pode ir que você já está passando, né? Você já tomou um passe. Então, isso não te resolve nada. A gente fala da caixinha de vibrações, hoje tem vibração feita pelo Instagram, né? Então, assim, não adianta você pegar uma lista, eu tenho lista, mas assim, você tem que chegar, vou pensar numa colega aqui do centro, tá? Um problema, eu preciso ajudar. Então, assim, tem que parar 15 segundos, Jesus, né?
15 segundos, o nome da pessoa, mandando vibração para ela, se ele escreveu ou não, o Espírito não leu o que você escreveu na caixinha. Essa técnica de você escrever é para você ter tempo de focar seu pensamento naquela pessoa e mandar a mensagem para a espiritualidade. Dentro do nosso conceito espírita, a espiritualidade vai receber essa mensagem pelo meu mentor, e o meu mentor passa pela espiritualidade e chega no mentor dessa pessoa. Se ela tiver, essa parte é ruim, né? Se ela estiver apta a receber, se ela for merecedora do recebimento, ela vai receber. Não precisa ficar com medo, né? Mas assim, é só não fazer coisa errada. Porque assim, para você fazer o mal, é 2 palitos. Eu chego aqui, passo com o bracinho aberto, dou-lhe uma cotovelada na cara, machuco o seu rostinho, quebro o seu óculos e tal. Para eu fazer o bem, eu tenho que olhar para você, sou meio larguinho, né? Vou passar de lado, assim, minha asa não bate na moça. É verdade. Então me dá muito mais trabalho eu ser bonzinho do que ser malzinho. Malzinho é só pensar bobagem, curva. Né? Aquele cara que discute no trânsito, briga em casa, briga com o porteiro. Eu queria falar mais uma meia hora, mas eu não posso. A gente tem sempre buscar essas coisas dentro da gente. E eu fiz uma seleção de algumas coisas aqui, que as pessoas às vezes estão preocupadas em acumular tesouros da terra. Né? Claro, ninguém quer passar a vida inteira debaixo da ponte, pegando o resto de comida em lata de lixo dos outros. Mas assim, a parte que depende de você, você tem que fazer. Então não pense você, apesar de ter alguns exemplos péssimos nos dias de hoje, né? Que uma pessoa vai começar a carreira numa empresa, ou vai começar a sua vida, né? A criança não nasce participando de uma maratona, de um triatlo, de um pentatlo, ela mal consegue caminhar. E buscando essas coisas na PNL, que aí é o recado que eu deixo para vocês aí, você entende que as pessoas são programadas, são treinadas pela vida, pela sociedade, pelas pessoas que estão próximas, a cumprir certas tarefas. Então, se você lembrar, e às vezes fica no teu subconsciente, né? Porque o subconsciente é um mar de informação que, graças a Deus, a gente não acessa tudo de toda hora, né? Fica lá guardadinho. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter essa preocupação de, como falou o Mark Twain, desculpa, não é referência espírita, mas para mim de a gente descobrir o que a gente está fazendo aqui e ser nosso melhor, porque a gente não leva a nada, né? Tem um ditado aí grosseiro que diz assim: caixão não tem gaveta, né? E eu nunca vi, eu já fui em diversos enterros, estou vivo ainda, não ouvi mais uns talvez, e não tem. A pessoa, eu já vi enterro de gente que foi enterrada quase como indigente, aquele caixão de pinos, batidinho, né? E gente que tinha pompa, né? Tinha serviço de buffet do lado no funeral. Então, isso é muito importante, a gente não pode se esquecer disso, porque eu também não tive, né? E tardiamente, eu não era certo, será que já foi? Eu comecei a entender o meu papel aqui perante a morte. A morte faz parte da vida, ninguém escapa da morte. Uns morrem com 5 anos de idade, como já aconteceu a meta de uma colega aqui, outros morrem com 50, outros morrem com 90. Ah, mas aquela pessoa é tão bonzinha, morreu com 40 anos. Então, essa análise é uma gente que faz, né? Se a gente fizer tudo direitinho, esses 40 anos, ou 5, ou 95, ou 110, vai ser o nosso mérito, a nossa participação nessa vida como seres encarnados. Né? Uma coisa também que é muito importante para finalizar que o pedido em oração ele é uma coisa muito forte. Isso é constatado por análises clínicas. A
ressonância magnética, enfim, quando você faz uma oração, diversas partes do cérebro, tem uma tal de uma glândula pineal, que é a nossa conexão com a espiritualidade, né? Que os médicos alopatas não falam muito, porque é um demérito para o trabalho deles, né? Eles têm sempre que dar um remedinho, de preferência uns 10 remedinhos para poder, além dos exames clínicos que eles pedem. Então, o mais importante disso é a gente ter consciência que a própria ciência diz que a atividade cerebral, quando a pessoa está orando, é muito maior do que quando a pessoa não ora, e que mais de 50% da cura das doenças se deve ao próprio paciente. Você pode tomar remédio, fazer químio, né? Qualquer outro tipo de tratamento, você é o responsável. Então não adianta não fazer nada para si mesmo e depois fazer uma consulta no médico de R$3.000 a consulta e achar que ele vai te dar a pílula da vida. Você continua fazendo as coisas que você não precisava fazer, as coisas que você não deveria fazer, não se preocupa no seu desenvolvimento. Claro, né? Parece que está falando aqui o ser mais perfeito do universo. Muito pelo contrário. Mas aquilo que eu não consigo fazer, eu tenho ciência. E busco, da minha forma, né, um jeito de fazer uma evolução e seguir minha vida para frente. Né? Para finalizar o nosso trabalho, eu só queria deixar bem claro que na espiritualidade, na vida, tem que ter a sua parte, tem que ter a minha parte. Não adianta ir no domingo todo domingo na igreja, lembra que antigamente, né? O pessoal ia na igreja, saía andando lá da roça, andava 10 quilômetros a pé para ir na igreja, rezava e voltava para casa. No caminho de volta, ele roubava os abacates, né? Pegava a esposa do vizinho, brigava com não sei quem, puxava o dentro do carro, sabe o que for, né? Então, esse tipo de atitude não me refresca em nada. Então, não vou voltar a falar do negócio das 90 Ave Marias, né? Pode ser o que for, se você rezar bem uma Ave Maria, se você vier aqui consciente que você tem que fazer um trabalho, você vai participar de um trabalho para você evoluir espiritualmente, é a melhor coisa que você faz no mundo. Não tem nada melhor nem pior. Então você vem aqui, está ciente, dá uma relaxada, toma o seu passe, pensa, não é só porque eu falei, mas nos temas, né, foram abordados, e faz uma recapitulação. Como é que eu estou agindo dessa forma? A gente tem sempre as mensagens aqui do livro dos Espíritos, as perguntas a quais se refere esse tema, né, e do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem tem esse livro, não precisa pegar o livro e começar na pergunta 1, o que é Deus? Né? A primeira pergunta. Que tem uma resposta meio complicada. Vamos supor que você tem esse livro em casa, o livro dos Espíritos. Chega em casa, impossível a pessoa não ter 10 minutos para fazer uma leitura de uma parágrafo. Né? Faz a leitura. Não pega o livro hoje e acaba o livro semana que vem. Você não vai entender nada. Pega essa pergunta e vê aonde que isso encaixa na sua vida. Como é que isso pode, como é que essas informações podem te ajudar a ser uma pessoa melhor para você mesmo? Na hora que eu faço primeiro o bem para mim mesmo, eu estou gerando para todo mundo que está em volta de mim um bem. O nosso amigo lá, o Aristóteles, falou assim: conhece-te a ti mesmo para depois conhecer a Deus, o universo. E hoje se sabe que Deus, o universo, a gente, espiritualmente, né? Falei das pedrinhas, das plantinhas e tudo, é uma coisa só. A gente não consegue se separar. Isso aí é aquilo, então isso aqui é um movimento, né? Eu tenho que me entender perante essas coisas. E faz parte do seu estudo. Bom, aqui não tem coisa para falar mais, mas
conexão com a espiritualidade, fazendo essas vibrações do Brasil, os governantes, as pessoas que tentam controlar o mundo, os profissionais da saúde, as pessoas que têm doenças agudas, graves, que estão em hospitais, asilos, os trabalhadores que mais sofrem, de classe mais baixa, nesse nosso bairro, no bairro cada um mora, também sobre a nossa tranquilidade, mandar vibrações para todos que estão nos assistindo, para todos que estão aqui na sala. Eu queria deixar um minutinho para que nós aqui fizéssemos vibrações para nós mesmos. E agradecer a espiritualidade por essa oportunidade